Olá, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Tudo jóia, né? Então tá bom. E aí, estão estudando muito? Muita tarefa? É bom, né, gente? Porque aí ajuda a passar o dia também, porque não tá fácil ficar dentro de casa o dia inteiro, né? E vamos falar um pouquinho aqui da nossa matéria, então? Vamos recordar rapidamente aquilo que a gente já estudou desde lá do começo. Então, lá no comecinho, nós estudamos nossa casa, né? Vocês aprenderam, por exemplo, o que que é uma fachada, o que que é uma planta baixa. Depois nós vimos os tipos de visão, visão frontal, visão lateral, visão superior, né, das coisas, dos ambientes. Depois nós estudamos arquitetura, vocês conheceram o Le Corbusier e o Gaudí, que são dois importantes arquitetos. Depois nós começamos a estudar as pessoas, vocês conheceram músicas, né? Nós aprendemos a música Casa, que vocês já até deviam conhecer. Depois nós vimos a música também do Paulo Tati, falando de pessoas. Vimos as obras, né? Aquelas obras que retratam a família. Vimos também que as pessoas têm histórias de vida. Então, olha quanta coisa, né? Que está sendo contemplada aí no nosso material. Muito interessante. E hoje, pessoal, nós vamos aqui na prancha número 18, vai falar sobre a beleza do dia a dia. Então, o que ele chama a atenção aqui? Às vezes, nós interagimos o tempo inteiro com o meio ambiente, com a nossa casa, a nossa família. Mas às vezes a gente passa muitas vezes diante de um determinado lugar e não se atenta para o detalhe das coisas. Então, para educar o nosso olhar, para que o nosso olhar seja mais sensível sobre as pessoas, sobre a natureza, nós temos que fazer um trabalho de educar, né? Estar mais atento às nossas percepções, dos nossos cinco sentidos, né? Nós absorvemos as coisas através dos nossos cinco sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Então, se a gente tiver com isso tudo bem trabalhadinho, a nossa percepção com relação ao meio vai ser diferente. Então, por exemplo, aqui para começar a nossa observação, ele traz três imagens para vocês. Aqui tem a imagem de uma flor, que é uma fotografia. Então, através da fotografia, porque quando você vai fotografar, você também tem que escolher muito bem o momento, né? Ver a luz, se a luz está criando um efeito legal ali. Se você fotografar sem essa preocupação, talvez a fotografia você acabe esquecendo dela. Agora, se é uma foto que teve um resultado legal, então você vai querer guardar essa foto, vai mostrar para as pessoas, né? Então, o nosso olhar sensível, ele se desenvolve também através a fotografia é um exercício de desenvolvimento desse olhar sensível sobre as coisas. Então ele traz aqui, por exemplo, essa flor vermelha, ela tá assim, o fundo dela é um verde, então o fundo é como se ele estivesse fazendo uma moldura aí sobre a flor. É muito interessante se a gente olhar sobre esse ponto de vista. Depois a outra foto que eu tenho aqui é o par de botas do Van Gogh, que ele retrata o quê? Uma coisa, um objeto comum do dia a dia. A pessoa tirou a bota, ela ficou naquela posição e alguém chegou e viu que ali tinha uma poesia também, né? Sobre aquele par de bota, era um motivo interessante para ser retratado. E o outro quadro também, né, do Vermeer, que é um artista holandês, o que ele tem aí? É um olhar sobre a cena toda. Então, toda a cena ela traz uma beleza. Então, ela está dividida, tem uma diagonal, né, que divide a cena, que vocês podem olhar. Então, do lado superior direito, nós temos uma parede em branco, né, que não tem muita coisa ali, é apenas uma parede em branco. Só que da diagonal para baixo, né, no canto inferior esquerdo da tela, nós temos muitos detalhes, né, que é uma área que está mais trabalhada com sombra. Então, nós temos o quê? A mulher despejando leite aí, né? A gente vê o leite caindo, tem um movimento, tem vários detalhes aí em cima da mesa, a gente vê a roupa dela. Dá pra gente, assim, criar uma narrativa em cima dessa obra, né? É uma obra conhecidíssima e famosa dentro das obras, né, da história da arte.
Então eu quero que vocês olhem, né, para essas 3 obras aí, porque nós vamos trabalhar lá na nossa live, depois eu vou trabalhar, né, vou falar mais detalhadamente sobre essas obras, e eu quero que vocês separem algum material de pintura aí, pode ser giz de cera, pode ser lápis de cor, pode ser guache, o que for mais fácil para vocês, para a gente trabalhar aí na nossa live. Pode ter papel de rascunho, pode ter um sulfite, que nós vamos desenhar, tá bom? Então, por que é importante, né, eu desenvolver o meu olhar sobre várias coisas, sobre a natureza, sobre simplesmente um par de botas ou uma cena aí dentro da casa da gente, né, da mãe aí na cozinha, arrumando uma mesa ou um afazer aí, qualquer afazer doméstico. Então, existe poesia em todas as coisas, né? Se eu tiver um olhar educado, um olhar mais sensível, eu vou saber ver beleza naquilo que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Então é muito importante, né, a gente desenvolver esse olhar sensível, porque o artista ele tem esse olhar sensível. Ele a beleza ela está em todas as coisas, né? Não naquilo que dizem pra gente que é belo, não. Eu posso ver beleza numa coisa que muitas vezes ela chamou a minha atenção, porque as percepções são diferentes de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa, o que pode passar desapercebido para uma pessoa pode despertar a curiosidade de outra. Então nós temos percepções diferentes e é importante que a gente eduque o nosso olhar e saber e ver o que é importante para cada um. O que chama mais atenção na natureza para mim? Pode não ser para o outro. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa prancha aqui. Então nós vamos primeiro desenhar, primeiro falar sobre isso, vou falar com vocês na nossa live, para depois eu pedir o desenho que nós vamos fazer juntos lá na nossa live, tá bom? Então leiam com atenção aí essa prancha e na nossa live a gente tira as dúvidas e conversa melhor sobre isso, tá bom, meus queridos? Então desejo uma ótima semana para vocês, com muita proteção. Um beijo enorme para todos. Tchau, tchau.